Pessoal, separei aqui um exemplo de EDOs separáveis, né? Ou seja, equações diferenciais separáveis, e vou resolver aqui para vocês, para ajudar aí na resolução das futuras listas de exercícios e para tirar dúvida de vocês também aí no método de resolução dessas equações diferenciais, ok? Então nós temos um exemplo aqui, olha, de uma equação diferencial que nos diz y' é igual a 1 mais y dividido por 1 mais x, ok? Então, lembrando aqui que essa equação diferencial, nós temos aqui a derivada primeira da função y em relação a x, não é isso? Ou seja, nós temos uma equação diferencial de primeira ordem, ok? Então, nós podemos escrever também essa derivada y' usando a notação diferencial, né? dy dx é igual a 1 mais y dividido por 1 mais x, ok? Bom, dessa forma, fica mais fácil a visualização da equação diferencial, né? Principalmente porque essa equação ela é uma equação separável, onde o método de resolução dessa EDO consiste basicamente em separar em cada lado da igualdade apenas os termos que possuem y e apenas os termos que possuem x. De um lado da igualdade todo mundo que depende de y, do outro lado da igualdade todo mundo que depende de x, ok? Então vamos lá. Fazendo a separação de variáveis, nós podemos reescrever a equação da seguinte maneira: dy sobre 1 mais y que está aqui desse lado da igualdade, está multiplicando, passa dividindo. 1 mais y igual dx 1 dividido por 1 mais x, ok? Então dessa forma você consegue isolar dos dois lados da igualdade os termos que dependem só de y e os termos que dependem apenas de x, ok? Lembrando que aqui, pessoal, a passagem da segunda linha para a terceira, né? Nós estamos usando as diferenciais, né? As diferenciais de y e a diferencial de dx, ok? Só lembrando que esse termo dx ele não é uma divisão, então ele não passou multiplicando para esse lado. Nós usamos a diferencial, né, de dy e a diferencial de dx, como nós vimos aí durante as nossas aulas, ok? Então, vamos lá. Agora que você separou as duas variáveis, você pode passar uma integral desse lado, passar uma integral desse lado, ok? E aí você resolve agora as suas duas integrais. Então agora qual é a questão? É observar que tipo de integral ou que tipo de integrais são essas. São integrais imediatas, são integrais por substituição ou são integrais por partes, ok? Analisando, pessoal, aqui as nossas funções, tanto do lado de y quanto do lado de x, percebam que na tabela de integrais imediatas não existe uma regra pronta para esse tipo de integral, nem para esse tipo de integral. Legal? Então, o próximo passo é verificar se ela é por substituição ou por partes. Lembra que por substituição, sempre que você pode resolver uma integral por substituição, o que está acontecendo? Você vai ter dentro da sua integral uma função e a derivada dela aparecendo. Que é justamente o que nós temos aqui. Olha. Aqui embaixo eu tenho 1 mais y e aqui em cima eu tenho dy. Ou seja, se você chamar esse termo aqui de baixo de u, que é o termo comumente usado para fazer a substituição, e fizer a diferencial dos dois lados, você vai fazer aparecer dy. Aqui é a mesma coisa. Se você chamar esse termo aqui de u e fizer a diferencial dos dois lados, você vai fazer aparecer dx. E aí você vai poder resolver essas duas integrais por substituição. Então vamos lá, vamos fazer essas substituições aí. Ó. Chamando aqui de u 1 mais y e fazendo a diferencial dos dois lados. Diferencial de u, du. Mais diferencial de 1 mais y dá o próprio dy. Tá legal? Aqui é a mesma coisa, vamos fazer logo aqui também. Vamos chamar de u'. U' vai ser 1 mais x. Fazendo a diferencial dos dois lados, diferencial de u', de u'. Diferencial de 1 mais x vai dar dx, ok? Bom, então você já tem aí
as substituições que você vai fazer dentro da sua integral, tá legal? Então vamos lá, continuando. Vamos substituir agora esses termos dentro das duas integrais. Estou fazendo isso, olha, nós vamos ter a seguinte situação. Integral, no lugar do dy, você substitui por du, dividido por, no lugar de 1 mais y, u, igual, integral, no lugar de dx, du', dividido por u'. Ok, pessoal? Agora sim, olha, percebam que a substituição que foi feita transformou as nossas duas integrais em duas integrais imediatas. Essas duas integrais possuem uma resposta pronta já na tabela de integrais imediatas. Lembra? Du sobre u é a mesma coisa que aquela integral imediata dx sobre x. E aí quando você vai na tabela de integração, você percebe que, de integração imediata, você percebe que a resposta para essa integral aqui é log natural do módulo de u. Igual, aqui é a mesma coisa, mesma resposta, log natural do módulo de u', mais a nossa constante c, porque as nossas integrais são indefinidas, ok? Então vamos lá, pessoal, a ideia aqui é isolar, né, e achar o valor da função y, ok? Então agora o que nós podemos fazer? Vamos isolar u e u' primeiramente, e depois isolar o valor de y. Então perceba que eu tenho um logaritmo natural desse lado, um logaritmo natural desse lado e uma constante. Para que eu possa tirar a função u aqui de dentro do logaritmo e u' também aqui de dentro do logaritmo, eu preciso usar a exponencial. E no caso nós vamos usar a exponencial, o número neperiano como base da nossa exponencial. Então vamos lá, usando o neperiano dos dois lados. E elevado ao log natural do módulo de u igual a e elevado ao log natural do módulo de u' mais c. Ok? Aqui, agora você usa a propriedade do logaritmo, que nós vimos que toda vez que você tem uma função exponencial e a base da função exponencial é igual à base do logaritmo, você pode obter a resposta diretamente como sendo o próprio logaritmando. Okay? Então aqui eu tenho o número neperiano, a base do logaritmo é o número neperiano, a resposta para essa operação é o próprio logaritmando, que no caso aqui nós temos u igual. Aqui, pessoal, nós podemos aplicar a mesma propriedade desse lado, mas antes nós podemos separar essa soma num produto, usando a regra do produto de potências de mesma base. Então nós vamos escrever assim, exponencial de c vezes a exponencial do log natural do módulo de u'. Continuando, nós temos agora aqui u igual, exponencial de c é constante, né? Eu posso chamar todo esse termo de C1, vamos lá, que é uma constante só. E aqui a mesma propriedade que nós usamos agora há pouco do outro lado da igualdade, né? Vai dar apenas u', ok? Pronto, pessoal, nossa EDO está praticamente resolvida, porém, o que nós temos que fazer? Nós não podemos ficar com a nossa variável u, nós temos que voltar com as variáveis originais do problema, que são as variáveis y e x. Então, no lugar de u, 1 mais y, C1 que multiplica u', que é 1 mais x, ok? E agora você pode isolar, melhor dizendo, a função y. Y, que depende de x, é igual a C1, que multiplica 1 mais x, 1 que está somando passa subtraindo, menos 1, ok? E aí, pessoal, você chegou na sua resposta final, ok? Lembra, essa solução é chamada de solução geral, porque você ainda não determinou o valor da constante C, ok? A partir do momento que o problema lhe der condições chamadas condições iniciais para você determinar o valor da constante C, aí essa solução passa a ser chamada de solução particular, ok? Então tá aí, galera. Primeiro exemplo aí para vocês de EDOs separáveis, ok? Espero que tenha ajudado vocês aí na tirada de dúvidas e que vocês consigam resolver as questões de equações diferenciais separáveis, ok? Valeu, galera, até o próximo vídeo.